Tem a situação de Bruna Marquezine, que o Brasil ama de paixão, vestida como uma linda enfermeira, sexy, também para a noite de Halloween. Não entendi onde é que a coisa fica. Não é carnaval, né? É fantasia, mas uma fantasia que tem a ver com outras coisas, com as bruxinhas, com o Frankenstein, com os monstrinhos, com os monstrões. É outra história, é o imaginário humano no lado desconhecido, que é povoado de seres que a gente nunca viu na realidade, ou pensa que nunca viu. Aí o que acontece? Ela se fantasiou de enfermeira, mas é uma fantasia super discretinha, uma fantasia bonita, não é? Agora, sendo Bruna Marquezine, vira uma coisa sexy, e foi realmente assim, que ela se vestiu com esse tom de muita sensualidade, tanto que a fantasia, o vestido é todo colado no corpo, esse belo corpo que ela tem, escultural, curtinho, ela lindinha, né, super maquiada. E aí o Conselho Nacional de Enfermagem ficou muito ofendido com esse tipo de coisa, e pelas redes sociais hoje, pela internet, o que mais se via é isso. A enfermagem é uma profissão e não uma fantasia. E daí a discussão se amplia para dois lados. O direito de se fantasiar daquilo que você quiser, não remetendo a nenhum tipo de crime, evidentemente. O pessoal adora se fantasiar de bombeiro, homem se vestir de mulher, mulher se vestir de homem, adora comissária de bordo, né? Fazer um médico, tudo. Fetiche. Fetiche. E não é você, o que a fantasia dá pra gente é a possibilidade de se sentir em outra maneira de existir, de ser num mundo de verdade. Então você gosta de exercitar esse tipo de coisa. Então, primeira questão, poxa, a gente não vai poder se fantasiar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, né? A gente não pode ser o Aladim, o gênio da lâmpada, a Yasmin, a gente não pode ser a Bela Adormecida, a gente não pode ser o dragão da floresta. Como é que é essa história? Fica essa questão. E a outra questão é a história de transformar sempre a mulher em objeto sexual. E é nesse ponto, principalmente, que o Conselho está batendo, porque eles dizem que sempre houve, né, essa história, e a Globo teve muito problema com o Conselho de Enfermagem nas suas novelas, vocês se lembram, porque eles querem dessensualizar a imagem da enfermeira para que isso não acabe sendo transformado em desrespeito à profissional, às mulheres dessa profissão e à própria profissão em si. E quem tem mais detalhes disso é o nosso repórter, é o Bruno Tálamo. Vamos ver como é que está essa história. Fala, Bruno, boa tarde. Muito boa tarde, Sônia. Boa tarde aí, Marcinha, boa Felipe tarde. Campos, Vladimir. Boa tarde, gente. A todos que nos acompanham também. Pois é, Sônia, as festas de Halloween aí estão dando uma polêmica danada. A Bruna Marquezine... Pois é, Sônia, a Bruna Marquezine, claro, num contexto completamente diferente do covardão lá que se fantasiou de goleiro Bruno, não tem nem como comparar, mas o pessoal do Conselho Regional, viu, Sônia? Não é nacional, não. Conselho Regional de Enfermagem aqui de São Paulo está revoltado, se sentindo extremamente desrespeitado com esse tipo de fantasia, com conotação sensual. Eles emitiram uma nota, inclusive, nas redes sociais dele, com a foto da Bruna Marquezine, para vocês terem a noção aí da dimensão, da proporção que a coisa chegou. A nota é muito extensa, muito complexa, mas eu separei um trecho aqui que eu achei interessante e que eu acho que expressa bem a revolta de toda a categoria. Vamos lá, ó. A enfermagem é uma profissão que exige conhecimentos técnicos, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano. Além disso, por ser uma categoria predominantemente feminina, com mais de 80% de mulheres, sofre os impactos das desigualdades de gênero, o que inclui episódios de violência e aquilo que você disse, Sônia, assédio moral / sexual. Sim. Então as enfermeiras estão expostas a essa realidade, como todas as mulheres, todos os dias. Por isso, segundo o Conselho Regional de Enfermagem, por esses e muitos outros motivos, é inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de Halloween e sátiras, continue sendo tolerada pela sociedade e, sobretudo, por nós, formadores de opinião. Esse é o posicionamento do pessoal do Conselho Regional de Enfermagem, e essa postagem dele, Sônia Abrão, olha, mas gerou um rebuliço nas redes sociais, porque fã, a gente sabe como é que funciona.
os fãs da Bruna Marquezine foram lá e detonaram o pessoal do Conselho Regional de Enfermagem aqui de São Paulo. O pessoal defendeu de verdade e entraram nessa questão que você explicou, Sônia. Então não pode mais se fantasiar de militar, né? Porque é um desrespeito ao pessoal do Exército, não pode mais ao pessoal do comissária de bordo, enfim, todas essas fantasias que são bem manjadas nas festas, também então podem se sentir desrespeitadas. Então, claro, é o lugar de fala do pessoal aí da enfermagem, mas também é um radicalismo, não sei como é que vocês veem essa questão, né, Sônia? Não, ela é uma questão complexa, eu fico dividida, sinceramente. Eu acho que existe esse lado da coisificação da mulher, né, a transformação em objeto sexual, predispondo mesmo toda a categoria, ainda mais como você falou, 80% de profissionais de enfermagem é de mulher, são, né, de mulheres realmente. Aí o que acontece? Por outro lado tem a história, e aí? Era tão legal, né, a gente poder se fantasiar realmente, soltar aí a criatividade, se colocar como uma profissional ou qualquer figura que a gente gostaria de ser, de se sentir por um dia que fosse, essa coisa toda. Como é que fica? O que é importante dessa história? Poder refletir a respeito, né? A gente vai chegar a uma conclusão, a um consenso, na verdade. Eu acredito que a situação ficou muito mais aguda pelo tempo que a gente vive de pandemia, por essa época, por esses quase 2 anos em que a gente enfrenta isso e que os profissionais da saúde, as enfermeiras, os médicos, todos os assistentes, os motoristas das ambulâncias, essa coisa toda, se transformaram em verdadeiros heróis, não é? Porque a gente deve tudo para eles em matéria de assistência, de batalha para salvar nossa vida, para diminuir o sofrimento das pessoas, para ficar em contato com os familiares desesperados. A luta é muito grande. Agora está amenizando um pouco, mas ela não deixa de existir. A gente ainda tem um número alto de mortes, 300 por dia. É muita coisa ainda. Parece que dá aquele alívio, porque a gente não fala mais em 3.000, 4.000, 5.000 mortes por dia, mas ainda é alto, cada vida importa. E as pessoas estão, né, se esquecendo desse tipo de coisa e não podem. Mas como os profissionais da saúde viraram nossos heróis, assim como os bombeiros, os médicos sempre foram, a coisa ficou mais aguda. Mas também é claro, né, e transparente que a Bruna não teve a intenção de ofender ninguém. Ela embarcou simplesmente na onda da fantasia. Então, eu acho que ela não merece toda essa carga para cima dela. Que se colocasse o posicionamento, como colocaram na verdade, mas assim, não que isso passasse totalmente para ela, porque a intenção era outra, é de pura diversão, entretenimento, é de estar bonita numa categoria que todo mundo admira, né? Admira, mas pode levar ao desrespeito? Com certeza, vira estereótipo. Então, é tudo isso que a gente tem que botar na mesa agora e começar a pensar para valer. Que lado vai prevalecer nessa história? Como eu disse para vocês, eu sou dividida em relação a isso. E eu acho que a maior parte de nós também. Começa, Felipe. Sônia, eu concordo, eu acredito que não foi o momento, ela tenha sido infeliz mesmo de, talvez, nesse momento exato que a gente está passando, de ter se colocado aí de enfermeira, enfim, porque não é legal nesse momento. Porém, eu acho que a gente está vivendo um momento tão chato, mas tão chato, que se eu falar que eu não gosto do verde, por exemplo. Daqui a pouco o SOS Amazônica está me ligando, querendo me processar, porque eu estou fazendo campanha a favor do desmatamento. Entendi. Entendeu? E eu só disse que eu não gosto do verde. Eu não falei mais nada, entendeu? Então, eu tenho certeza que ela não fez com esse intuito. Claro que não. Não foi. Claro que não. Mas, então, o CRF, que sei lá, o Conselho Regional de Enfermagem, eu acho que eles devem, então, ir atrás das lojas que alugam as roupas de enfermeira. Manda tirar do site, manda tirar das lojas. Claro, Felipe. Porque é lógico. Mas as próprias enfermeiras precisam se vestir. Não, porque na verdade, assim, as lojas também alugam as fantasias. Então, pede para retirar. Então, porque a partir do momento que você tem lá disponível, ok. Agora, nós sabemos que fetiche, existe fetiche com enfermeira, com policial, né? Quem é que não gosta de ver um homem fardado? Ui, Maria, imagina. Entendeu? Um homem vestido de bombeiro, gente, é maravilhoso, sabe? Então, assim, não dá para você viver numa hipocrisia absurda, entendeu? Falar assim, não, nós...
Não é, é lindo, ela tá ponto de divinamente linda. Ela está tá linda mesmo. E assim, não tá absolutamente, não tá. E a fantasia é decente. E a fantasia é né? decente, ela tá com um capzinho de enfermeira, tá com um avental, não tá fazendo alusão a nenhum tipo de depreciando talvez a profissão. Ao contrário, eu acho que ela está digna. Agora, me desculpa, eu não vi nenhum tipo. Ok, põe a gente para refletir? Põe, mas também então a gente não vai mais para festa fantasia também, se é isso que eles querem, né? Eu não tô dizendo em específico o Conselho Regional de Enfermagem. Não. Eu acho que estão todos os conselhos. Porque se você abre uma brecha para poxa, daqui a pouco a gente tem que parar de brincar. Eu só achei que também não tem a ver com o Halloween, fantasia de enfermeira. E daí não tem a ver, tá fora Eu acho que o momento não foi adequado. Não Isso foi. Sim. Esse momento, eu acho que as enfermeiras e aquela história, todos os profissionais da saúde, eles merecem outro tipo de homenagem. Sim. Né? Aí uma coisa a sério, para valer mesmo e de supervalorização. Fala, Má. Não, eu não gostei. De verdade, eu não gostei. Não é oportuno. Acho que ela foi muito infeliz. Acho que ela tem que vir a público para falar que se essa foi a intenção, a minha intenção é realmente homenagear esses profissionais, muitos que perderam a vida para salvar a nossa durante esses 2 anos, pessoas que ali viram plantão, turno atrás de turno. Eu concordo com o conselho quando fala, vamos parar de falar da enfermeira, cria-se, já tem isso no imaginário, né? E a enfermeira gostosa, tem isso. Não gosto disso, assim como tem as comissárias de bordo e outras. Tem gente que faz fantasia de repórter. Assim como tem os comissários também de bordo. As comissárias de bordo. E os comissários também, os homens. As profissões têm o protótipo, né? Tem, assim. mas brincar com enfermagem agora, nesse momento. Eu acho que isso é fantasia de carnaval, isso não tem Halloween. Com Halloween, é fantasia de carnaval. Isso é carnaval. E nem de carnaval deveria ser, porque a enfermagem é uma profissão lindíssima e que ajuda muito a salvar vidas. Os médicos vão lá, fazem um diagnóstico, tratam, cuidam, graças a Deus. Viva os médicos. Mas os enfermeiros é que estão ali no dia a dia segurando a nossa onda, quando a gente está internado, quando a gente não consegue comer, quando a gente não consegue ir ao banheiro, enfim, são os enfermeiros. Então, não gostei do que a Bruna fez. Tá certo, fala. Não é homenagem, né? Ali não, homenagem não tem nada. É uma diversão, só que assim, eu particularmente acho fantástico festa fantasia. E acontece no mundo inteiro. Eu também gosto. Eu também Mas, se a gente for observar, essa é uma das mais usadas, é uma das mais populares. Verdade. De enfermeira, de médico, de policial, de super-homem. Senão daqui a pouco vem o Papai Noel, não deixa mais ninguém se vestir de Papai Noel no Natal. A gente precisa estudar uma maneira, porque não pode se fantasiar de índio, que é apropriação cultural. Não pode se fantasiar de enfermeira, porque o conselho não gosta dessa Você põe um black power na cabeça, acabam com você. Mas eu passei por isso. Eu passei por tem isso. fantasia, tem festa fantasia, E tem baile, tem brincadeira. Então a gente precisa arrumar um meio aí de se entender, ver o que pode e o que não pode, né? Porque, inclusive, se tiver festa fantasia na sua cidade, pode me chamar que eu vou, adoro. Agora, como é que vai brincar se, em alguns casos, a gente esbarra numa questão... Então, né? Você falando, delicada. já pensando numa coisa que agora que até o Bruno falou, essa história do número, né? Da porcentagem de mulheres que estão nessa profissão. Talvez um critério seja ver qual é a profissão de mulher que mais leva a esse tipo de estereótipo, né? E aí você realmente ir tirando isso do imaginário das pessoas, passando por um outro tipo de mentalidade e enxergar como esse tipo de fantasia específico pode levar a consequências bem desagradáveis na vida de todas nós. Então, talvez seja por aí, né? Porque bombeiro, a mulher adora homem de farda, mas isso não leva a mulherada a cair em cima do bombeiro ou outros homens também a ter esse fetiche. Para a mulher, a coisa sempre é mais aguda pela tradição de objeto sexual, que infelizmente a gente, né, foi brindada, vamos entre aspas, com isso. Talvez seja por aí, mas que a discussão é válida e chegou a hora, isso a gente não pode negar, né, Bruno? Redes sociais.